Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 94. Ser mulher e empreender. Nesse episódio eu conversei com a Deise Nicoleto, fundadora do Impact Hub Brasília, e ela conta um pouco dessa trajetória desde o início, que nem faz tanto tempo assim, uns 7 anos mais ou menos atrás, quando a gente brincou ali, o mato era alto, ainda segue alto aqui pelas bandas de Brasília, do Distrito Federal ou do Centro-Oeste. E ela conta um pouco dessa caminhada, como foi lá atrás começar essa história do Impact Hub em Brasília, os desafios e as oportunidades que ela foi vislumbrando nesse caminho, considerando, né, sempre que ser mulher e empreender numa região onde ainda prevalece, de certa forma, o caminho do serviço público é desafio para lá de adicional. Então ela fala um pouco sobre isso. E hoje, para quem conhece Impact Hub Brasília especificamente, é um espaço físico gigantesco. Está indo muito bem, obrigado. Que bom, né? Apesar que desafios não faltam. Ela dá uma pincelada um pouco nesse tema. E que bom, né? Acho que é importante a gente trazer esse debate não só num aspecto mais regional, mas também nessa perspectiva, nessa lente de gênero, nesse campo do empreendedorismo de impacto, ou de dinamizadores, ou enfim, ecossistema, todos esses termos aí da moda. Embora a gente tenha muito mais mulheres, acredito eu, atuando no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto expandida, a gente tem sim muitos desafios pela frente. Então a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Sem mais delongas, então, partiu para o papo e valeu, Daisy. O papo foi incrível. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. Bom, Daisy, bem-vinda. Obrigado aí por você ter aceito o convite. Para começar aqui, quem que é a Daisy? Se apresenta para a galera e também o que que é o Impact Hub Brasília. Bem-vinda. Maravilha. Bom, Fábio, queria primeiro agradecer o convite. Fico muito feliz aí, a gente já tem uma parceria há anos. Gosto muito da nossa relação. Bom, Ade, essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente já vai dando as perguntas profissionais, assim, né? Tipo, as caracterizações profissionais, né? Mas eu gosto de usar muito a minha descrição que eu tenho no meu Instagram, inclusive, que eu falo que eu sou uma cidadã do cosmos, assim, e eu estou buscando aí fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações aqui nesse lugar que eu vivo hoje, né? Mas profissionalmente, né, que eu também não vou deixar de falar sobre isso, eu sou economista de formação, passei aí por várias experiências executivas, enfim, usando minha habilidade de planejamento financeiro, etc. E hoje, atualmente, eu sou a cofundadora e diretora executiva do Impact Hub Brasília, né? Então eu deixei para trás assim esse mundo corporativo que eu vivia anteriormente, né? Porque eu morei um tempo em São Paulo e hoje eu estou aí liderando o Impact Hub. E aí já entrei no assunto, né? O que que é o Impact Hub? O Impact Hub é uma organização hoje global focada em construir ecossistema para desenvolvimento de negócios de impacto. Então, tudo que a gente faz é com esse olhar de como é que a gente pode trazer esses atores juntos para a gente criar ações que são significativas e que podem ser transformadoras para o ecossistema. A gente é a verdadeira comunidade em prática, assim, né? Eu comento que tem três pilares que são essenciais para um hub existir, né? Que são as pessoas, os espaços e os conteúdos, né? E aí, quando essas três coisas aqui, elas começam a interagir e se conectarem, essas intersecções que são criadas, a gente cria novas formas de se relacionar, né? A gente cria o processo de inovação. Então, isso tudo, são três pilares de fortaleza, assim, para a gente conseguir criar um ecossistema, né? O Hub já é isso, né? Esse núcleo de ecossistema,
onde as pessoas estão olhando para o desenvolvimento do lugar que está inserido, né? Então a gente tem esse olhar local, entendendo o que que aquela região, aquela cidade precisa, mas sempre conectado com a ideia do global, né? Ecossistêmico, né? O que que a minha ação dentro do que eu faço ali pode contribuir para o mundo como um todo, né? Porque a gente não é um ser individual sozinho, a gente vive na sociedade, a gente está inserido num planeta, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado ecossistêmico. Bem resumido, o que é o Hub, né? Bom, e você falou da ideia, do conceito do Impact Hub globalmente, né? Eu queria voltar um pouco no filme e reativar sua memória aí de tempos de Mato Alto em Brasília, quando você começou a construir a ideia do Impact E, Hub Brasília. O que que vem à sua cabeça nesse momento? você sabe, Fábio, que eu lembro muito de uma coisa que eu lembro muito quando a gente foi visitar aquele espaço do Saving, quando você estava no Instituto. Isso me marcou muito, porque foi uma jornada. Aquela, daqui a pouco eu começo a chorar aqui contando a jornada, mas não foi uma jornada fácil e poucas pessoas estavam ali querendo realmente, efetivamente apoiar você, né? Então eu lembro muito, aquilo lá me deu uma esperança, assim, né? Eu falei, nossa, tem um lugar aí que vai acolher o Hub. Então eu me lembro muito disso, assim, acho que ficou bem marcado, assim, essa. E eu comento muito com as pessoas sobre isso também, porque a gente está ali na luta, fazendo um monte de conversa, tentando se conectar com um monte de gente, procurando espaço para esse seu lugar e tinha, né? Ali no caso você estava na época representando, mas também olhando para esse ecossistema, falando, ó, eu tenho espaço aqui, a gente pode fazer, se a gente quiser, a gente viabiliza. Então isso me marca muito, né? Isso foi um dos pontos. Tem várias outras coisas assim eu lembro de uma conversa que eu tive também com uma pessoa que ela foi super pessimista, assim, que ela falou, não vai dar certo. Aqui em Brasília não é lugar. Você está vindo aqui para conseguir mais dinheiro do governo, sabe? Umas conversas assim, eu fiquei meio chocada. Eu falei assim, gente, e é isso, assim, você vai receber tanto não e tantas coisas que você vai dar um desânimo, assim, empreender é muito difícil. E essa conversa também me marcou bastante, assim, mas como eu sou uma pessoa muito desafiadora, assim, eu falo, pode falar. Eu acho que isso me motiva mais a provar que eu vou conseguir fazer lá na frente, né? Então eu fiquei muito questionando, falei, mas por que você tá falando isso? Eu tenho tanta certeza que vai dar certo isso, né? Eu acho que é uma certeza que a gente carrega muito dentro assim, da gente, né? Que a gente fala, não, eu vim fazer isso, eu quero fazer isso acontecer. Então, essa jornada aí. E eu lembro muito da sua fala, que eu sempre comento, Fábio, dessa coisa do Mato Alto, né? Que a gente foi ali, o que a gente fez, né? Eu acho que o Sabin puxou muito antes ainda, né? Que vocês estavam falando sobre isso. Mas a gente estava cortando Mato Alto. Eu acho que a gente ainda tá. Eu acho que hoje a gente já consegue ver um pouquinho o horizonte, mas eu acho que a gente ainda está nesse processo, né? Eu acho que o ecossistema de impacto às vezes é muito bolha, assim, né? É sempre a gente falando para as mesmas pessoas. E aí eu acho que ainda tem muita gente que a gente precisa se conectar e levar essas informações, esses conteúdos, essa forma de fazer negócio. Então, eu acho que tem muito, muito mato. Talvez a gente tirou um pedaço ali do lado, assim, né? Fico vendo, fazer uma referência, assim. Então, tipo, matinho eu já tirei, agora eu preciso descampar mais. Gente, sem querer, né, levar o lado de descampar, não é isso, né? A gente quer fortificar, gerar solo ali, coisas para gerar outros tipos de, né, frutos, né? Acho que é um pouco isso, assim. Então, temos ainda muita jornada. E te ouvindo, Daisy, parece que a gente está falando de um outro século, mas isso foi quando? Quantos anos atrás? Isso foi 2017, 16, 17, isso. Faz o quê? 6 anos, né? Já faz 7 anos. Não é, e é muito louco, porque não é um espaço de tempo muito curto. Brasília tem muita coisa para acontecer ainda, mas tem muita coisa que aconteceu também. Então é muito legal, assim, né? A gente vê que hoje a gente conseguiu criar o espaço, né? Eu lembro de uma fala de uma professora também que eu conheci, e ela falou assim, Deise, você já pensou?
que você está criando seu espaço, que você está criando o espaço do Hub, então a gente vem muito nisso, sim. A gente está criando esse espaço, a gente está gerando esse lugar para que isso se viabilize, né? Mas é isso, assim, são 6, 7 anos, mas para mim parece uma vida, assim, né? Porque é tanta coisa e é uma jornada muito de desenvolvimento do autoconhecimento também. Eu passei por muitas coisas nesse processo, né? Que não é fácil, né? Empreender é muito solitário. Apesar de eu ter um ótimo sócio hoje, mas empreender é muito solitário, né? E só você sabe as dores que você passa e as coisas que estão ali para viver, né? Então, muito tempo ainda. Muito tempo ainda pela frente. Com certeza. Bom, e muita gente ainda vê desde o Impact Hub. Bom, hoje o Impact Hub Brasília tem um baita de um espaço super legal, assim, maravilhoso. E muita gente enxerga o Impact Hub ainda como sendo aquele espaço de coworking, né, de locação de salas. Você falou que tem três pilares. Como é que, na final, como é que para de pé hoje o Impact Hub Brasília especificamente? É bom trazer esse ponto, porque a gente nem se posiciona como coworking, né? A gente tem a posicionamento de espaço compartilhado de trabalho. E aí, quando eu falei do pilar, é isso, a gente tem um pilar específico com espaço físico. Por que que ele é importante? E a gente vê ele como um meio, não como um fim. Por quê? É o lugar onde as pessoas se conectam, é um lugar que a gente consegue ter ali uma conexão entre as pessoas, de criar uma egrégora desse espaço de negócios de impacto. Então, a gente vê esse espaço como um meio, né? Então, ele é muito importante porque é o lugar que ancora todo esse processo de negócios de impacto que a gente vive. E aí, essa é uma das frentes hoje, eu acho que até para quem não entende muito, hoje o Impact Hub Brasil, a gente tem duas frentes, que é a associação, que ancora o espaço físico, é sem fins lucrativos, então tudo que é da operação fica ali para esse espaço, que a gente entende o espaço como meio, então para a gente é importante ter um espaço para as pessoas se conectarem, é isso. Mas tem uma operação que precisa ser paga, né? Então todo esse processo ali, ele entra e sai, não tem distribuição de resultado, nada, é uma associação de associados do Hub. E aí a gente tem a empresa, que é o CNPJ com fins lucrativos, onde a gente faz projetos, programas, que aí sim tem resultado financeiro, que aí a gente usa justamente para ampliar mais ainda o nosso impacto, né? Então, hoje, o Impact Hub, ele tem essas frentes, né? Do espaço dos associados para a manutenção desse espaço físico, simples e puro, nada mais que isso, que a gente entende da necessidade do espaço, a gente está olhando para frente também, pensando como é que a gente pode viabilizar isso em periferias, em lugares que acolhem, que seja um lugar de apoio para essas pessoas, é isso. E os projetos e programas e as consultorias que a gente dá com esse olhar de desenvolvimento de negócios de impacto, né? Desde organizações que querem olhar para a coisa de mensuração de impacto, desde os programas de aceleração, incubação e desenvolvimento de negócio que a gente fala de empreendedores, né? A gente está com alguns programas hoje atuais, por exemplo, o Descentraliza, que é um programa para buscar empreendedores de periferia, né? A gente tem uma organização que financia esse projeto. A gente tem agora também um projeto com as mulheres de favela, junto à CUFA, que também a gente acessou junto ao fundo socioambiental e é ele que viabiliza todo esse projeto para a gente conseguir executar. Então, a gente faz o desenho e executa esses programas com parceiros. E é uma coisa muito importante de trazer com o Hub também, que a gente comenta muito, que a gente, assim, a gente traz muitos parceiros para realizar as coisas com a gente, porque não é a gente que vai fazer tudo junto. E a gente precisa desses parceiros, sejam de conteúdo, sejam de agentes locais, para eles conseguirem executar com a gente ter uma boa entrega e que seja efetiva o impacto que a gente espera daquele resultado. E você mencionou a dificuldade, os desafios de empreender, e aí a gente coloca mais uma camada de complexidade que é, né, ser mulher, empreender em Brasília. Conta um pouco dessa jornada aí. Tem várias histórias, assim. Eu acho que primeiro empreender em Brasília, porque não tem um foco, né? Tem uma coisa do sistema político ali que já é uma camada gigante, então já tem um sistema bem complexo nesse sentido, né? Empreender já exige muito também, né? Porque, ainda mais no Brasil, né? É uma legislação complexa, é um monte de coisa que não vai. E aí, ser mulher, né? Eu já fui em reuniões, gente, assim, eu sou a pessoa.
fundadora do Hub, né? Diretora executiva. Eu já fui em reuniões que não direcionavam a palavra para mim, homens. E aí é muito, você olha para aquilo, você não entende, né? Você olha, você fala assim, gente, como assim, né? Eu sou a pessoa que representa isso, eu criei, né? Criei no sentido de desenvolver isso em Brasília, e a pessoa não consegue direcionar a palavra para mim, né? Então, eu já passei por algumas situações assim em Brasília. Eu estava até comentando com meu sócio uns tempo atrás, né? Que é uma pessoa que a gente conhece em comum. Eu falei, olha que louco, né? Isso. Porque o meu sócio é totalmente antigo disso, né? Ele não tem nada a ver com isso. E eu falei, a gente passa por coisas que nenhum homem passaria, né? Você não vai numa reunião e ninguém vai direcionar a palavra, né? E eu acho que tem essa coisa também de sempre questionar muito, ah, será que vai conseguir fazer? Será que é a pessoa que está no lugar certo, né? Tem essa coisa da fragilidade da mulher que eu sinto que às vezes é muito de um inconsciente coletivo que a gente vive e a gente precisa muito se dar conta disso, assim, né? Eu passei por um processo também durante essa jornada de empreender, de me visualizar nesse lugar, né? Porque eu acho que as mulheres, às vezes, é tão inserido o negócio que às vezes você nem se dá conta de que você está num lugar mais submisso, que você está respondendo por isso. E eu lembro que aconteceu várias situações comigo, e aí estava, na época, teve vários casos de abuso de mulheres, que foi o João de Deus, o Trem Bala, aquela galera toda. Eu sempre conto isso para as pessoas que eu ainda vou escrever um livro, alguma coisa sobre isso. E eu lembro que eu estava ouvindo isso, né? E aí veio muito forte esse negócio do abuso da mulher, né? Eu não estou falando que eu fui abusada, mas da submissão que às vezes é colocado sobre a mulher, né? E eu lembro que me caiu uma ficha tão grande que eu olhei assim e falei, gente, tem um monte de coisa acontecendo comigo. E eu lembro que eu paralisei assim no carro pensando nessas coisas. E foi muito forte assim para mim, porque às vezes você está tão no automático vivendo aquilo e você não percebe como as pessoas estão te tratando, como é que está sendo tratado o ecossistema, né? Então, eu hoje sou a pessoa que eu vou todos os lugares que eu vou, eu sempre observo para ver se tem mulher. Eu fui tempo atrás um treinamento ano passado. Eu olhei, eu era primeiro que eu era uma das tinha, sei lá, 20 homens, eu era uma das 3 mulheres que estava lá. E eu faço questão de falar. Eu falo, gente, então, cadê o resto das mulheres, né? Então, eu sempre faço questão de e a representatividade também, né? Eu fui participar do comitê, por exemplo, de mulheres do MDIC, falta representatividade de mulheres pretas. Você olha assim, você fala, beleza, só tem mulher, mas cadê as mulheres pretas, as outras todas que podem representar aqui, né? Então, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que olhar mais para isso, entender essas dores e acolher, porque não é fácil o processo. A gente vive num sistema que só coloca a gente sempre no mesmo lugar e ver como é que a gente pode transpor isso, né? De olhar para isso, dar exemplo e sempre vigiar, né? Eu falo muito isso, a gente tem que se vigiar, porque senão a gente cai em umas coisas que não é nosso, né? Então tem que ficar vigiando sempre a nossa ação e do outro, né? Porque tem umas coisas que estão muito incrustadas assim na sociedade que a gente vive e é um processo cultural que demora para mudar, né? Então não é fácil. Nossa, é muito legal te ouvir, Deise. E certamente muita gente que vai ouvir vai se identificar, né, com essa sua fala. Então, legal você levantar essa bola. E eu vou ficar guardando o livro, escreva, acho que isso é importante, que contribui com outras Quem sabe um mulheres, dia. outras pessoas. Não só mulheres, os homens principalmente, né, que é nós, homens, que temos que abrir e mudar, né, essa maneira de encarar. E assina embaixo aqui no que você disse. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. É, bom, o Brasil é uma referência, né, nessa agenda de impacto. Isso é muito legal. A gente tem coisas muito inovadoras nessa agenda de inovação social de maneira geral. No entanto, no Brasil a gente tem poucos Impact Hubs. Por que tão poucos? Conta um pouco mais por trás aí da estratégia disso. Eu estava até pensando aí fazendo uma reflexão sobre isso, né? Porque a gente age local, então por que não tem mais hubs agindo localmente, né? Como é que a gente consegue ter mais capilaridade? Eu acho que tem uma complexidade, primeira, da própria formação do hub em si. Assim, a gente precisa ter uma pessoa muito empreendedora e que entenda localmente.
Porque é você criar um negócio do zero, literalmente. Óbvio que tem todo o background da rede para te ajudar a impulsionar, né? Os processos já estão um pouco mais estruturados, mas é muito essa atitude de fazer acontecer. E aí é difícil achar pessoas que estão ali a fim de fazer o negócio acontecer no ecossistema, né? A gente está no processo agora olhando um pouco para isso e a gente está tentando buscar pessoas que querem realmente abrir os hubs e querem estar focados. E eu acho que um dos pontos que para mim também é muito relevante nesse sistema no Brasil é que esse assunto ele é muito novo, assim, né? O que que é negócio de impacto, né? Não entendo, né? Quando você fala assim, aí eu falo com alguns tios meus que são executivos, aí eles, mas isso é responsabilidade social, eu já faço. E não é isso, né? E aí é uma forma de você começar a mudar a forma de fazer negócio, né? E como é que você começa a inserir isso? É um processo que é lento. Então, eu acho que no Brasil falta um pouco desse entendimento como todo do ecossistema. E eu acho que também falta recurso para viabilizar isso, sabe? Eu acho que está vindo mais recurso para trazer essa expansão para os negócios de impacto, mas eu acho que é muito recente. Aí quando você olha para a pauta política, né? Agora a gente está olhando muito mais essa agenda, ela está vindo com muita força. Mas a gente ficou um tempo sem essa agenda ser olhada. Então, eu lembro que o Lucas, que agora está como diretor, ele falou assim: ainda impacta na poeira cósmica lá no ME, né? Que é a estratégia que a gente tem de investimento em negócios de impacto. Então, imagina, e quando você vai falar com os gestores políticos, eles são raros que sabem do que a gente está falando, do assunto, né? Então, eu acho que tem um processo ainda aí muito grande da gente trazer esse assunto à mesa, gerar essas discussões, falar com outras pessoas, né? Não falar sempre com a gente, e buscar esses empreendedores que querem fazer acontecer, né? Para a gente conseguir viabilizar mais hubs. Mas é um ato de empreender, tem que ter coragem, eu acho, para fazer. A gente fala muito sobre a rede, né? Não é uma jornada fácil para abrir um Impact Hub. Eu estava agora no encontro global em Acre, e a gente estava falando muito sobre isso, assim, né? A gente vê que muita gente não consegue porque não é fácil. Às vezes está numa jornada de vida que não é, você tem outras necessidades. Como é que você vai abrir mão de uma coisa de outra para abrir um negócio, né? E ele tem uma jornada diferente do que é uma startup, de uma franquia e tudo mais, né? É muito diferente. Então, ele exige bastante dessa pessoa, dela fazer acontecer, e os parceiros certos que querem atuar junto também, né? Então, eu acho que é por isso que a gente está nesse processo ainda dos hubs se entenderem localmente, se desenvolverem. A gente está numa maturidade agora melhor dos hubs que estão, e a gente está vindo, está surgindo mais agora, mais esse processo. Como é que a gente pode se unir para dar mais força e ajudar esses hubs surgirem? E a gente ter mais hubs no Brasil, mas a gente quer ter bem mais. Eu acho que faz todo sentido a gente atuar localmente, assim. Quantos são hoje, Daisy, funcionando? A gente tem, eu vou falar porque toda hora tem umas novidades no meio, porque tá, a gente tem Manaus, Brasília, né? Floripa, São Paulo, Curitiba, BH. E aí temos Vitória, Rio de Janeiro, estamos abrindo o Goiânia e João Pessoa. Então vamos estar com 10 já. É. E talvez surjam mais. João Pessoa é um time lá, local. Goiânia também é uma pessoa local, mas a gente está apoiando como Impact Hub Brasília. Então isso é muito importante. Você tem que ter muito um empreendedor local olhando para isso e está entendendo o ecossistema, articulando, né? Porque é muito processo de articulação também, então isso exige muito, né? Então, é uma pessoa que entende lá onde ela está inserida, né? Isso é muito importante. Que legal, uma expansão andando aí, muito bacana. Bom, e quem está ouvindo também pode colocar numa perspectiva de copo meio cheio, ou seja, tem muita oportunidade, né, para crescer, É. expandir no Brasil. Tem 10 cidades de milhares de outras possíveis, então muito legal. Deise, você hoje está morando em Portugal e fazendo a gestão, dirigindo o Impact Hub Brasília à distância, e isso acho que é possível graças à pandemia, né? Pós-pandemia. Como é que tem sido essa experiência? É muito interessante você trazer isso, Fábio, porque eu fiquei com o coração na mão, assim, né? Eu vim por uma oportunidade aqui de estudo, enfim. E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço essa gestão? Só que eu acho que e eu acho que foi um momento bom também, além da pós-pandemia, foi o processo de gestão estruturado que a gente montou no Hub, né?
E isso fez muita diferença para a gente. Hoje a gente tem um processo de gestão sociocrática dentro do Hub, né? Foi um processo de quase 2 anos de construção. Eu tive uma amiga minha, uma amiga bem pessoal, assim, que ajudou a gente a montar todo esse processo. Então, esse processo de gestão, ele dá muita autonomia para as pessoas que estão, né, no processo. Elas sabem, elas têm muita clareza qual que é a responsabilidade que elas têm, quais são as restrições, quais são os ferramentais que elas possuem. A gente criou um sistema todo de reuniões, semanais que a gente tem para reuniões operacionais que a gente tem para rodar esse processo. E além disso, que eu faço também com algumas pessoas específicas do time, que eu faço uma reunião de meia hora por semana para fazer o check, que é muito esse cuidado, né? Como é que tá a pessoa? Porque hoje, na posição que eu tô muito fazendo mais gestão de pessoas, da estratégia, do que operacionalizando, né? Então, o meu cuidado são com essas pessoas que estão lá. Então, eu gasto muito do meu tempo e da minha energia cuidando dessas pessoas. Então, hoje a gente tem um processo de gestão muito estruturado, com clareza de papéis e responsabilidades, e a gente tem essas reuniões muito organizadas, né? Então, no início, eu lembro que eu vinha e todo mundo falava, não, fica calma, tá tudo certo, tá tudo... Aí ficava me acalmando, né? E é isso, assim, no final tá tudo certo, porque tudo continuou, as reuniões estão indo super bem, o time está fluindo, e uma coisa que eu falo muito para eles é, tem que começar a ocupar os espaços, né? Eu não fico para sempre no mesmo lugar, nem todo mundo fica para sempre no mesmo lugar. Então a gente vai também dando mais oportunidade para as pessoas que estão lá. Hoje eu estou com 18 pessoas. Você vê, né, Fábio, como é que isso era eu e a Juliana sozinhas, né? A Juliana de comunicação, né? A gestora de comunicação. Ela brincava muito. Você fala, nossa, eu lembro nós duas lá sentadas fazendo as coisas. E a Ju hoje tem uma equipe, ela tem 4 pessoas na equipe dela, né? Então, é isso. Eu acho que esse processo. E uma coisa que é muito importante, que o meu time traz muito, é que a gente tem um espaço muito grande de confiança, assim, e transparência dentro do Hub. Então, eles têm muita confiança no que eles estão fazendo, eles são muito transparentes comigo, um com o outro e com todo mundo que está lá. A gente, nesse processo de gestão, a gente usa uma ferramenta que é o das tensões para a gente resolver, né? Quando a gente fala tensão, já é uma palavra, parece que é super pesado, mas não é, que é do processo sociocrático. E a gente consegue resolver as coisas muito nessa ação muito proativa e resolutiva. Então, eu acho que isso tudo dá uma fortaleza, assim, da gente estar conseguindo indo bem. Até meu sócio brinca, pô, tá até melhor quando você não tava lá. Eu falei, tá vendo? Tá vendo que as coisas estão indo bem? Tá todo mundo seguro, todo certo. Porque a gente fica, né? A gente tá ali. Eu tenho ido também bastante para lá, mas é o filho ali que ficou, né? Mas o meu filho tá se emancipando, né? Tipo, tá, amadureceu e tá indo. Então, mas tá tudo bem. Inclusive, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, eu sou muito feliz com esse processo que a gente criou, porque ele foi muito efetivo. E todo mundo muito confortável. Então, isso que me dá muita segurança, né? E tem muita coisa que eu até faço, eu já nem sei mais o que está acontecendo, algumas coisas, porque eles já estão tocando a vida. E eu acho que isso é quando você cresce e desenvolve, né? A gente passou pela dor do crescimento, mas agora ela tá indo, né? Então, mas tem sido uma experiência muito legal, assim, eles me dão muito conforto e tá dando tudo certo, tá tudo bem. E bom, para quem está ouvindo, vai estar na descrição o link do episódio anterior que a gente fez com o Rodrigo da Fomento, onde ele fala mais dessa experiência da sociocracia, da experiência deles lá, um pouco que você pincelou aqui, super legal também. Deise, para a gente fechar, como é que você enxerga o futuro? Visão de futuro aí do Impact Hub Brasília, especificamente. A gente olha o Impact Hub Brasília como, até pela posição geográfica que a gente está em Brasília, como um capacitador e fomentador de oportunidades para os outros hubs. Então, a gente pensa muito nisso, assim, como é que a gente consegue viabilizar
coisas que possam gerar uma grande escala a nível Brasil, né? A gente está com todos os órgãos federais ali e tal, e essas articulações estão acontecendo, e a gente está muito presente localmente. Então, essa presença facilita também esses encontros e essas possibilidades. Então, olhando para frente, a gente pensa muito nesse posicionamento, a gente dá oportunidade mais para os outros hubs também, né? Pensando mais em impacto. E como é que a gente pode ter mais hubs em várias regiões, né, Fábio? Que você falou, questionou aí, né, com mais hubs, a gente tem olhado muito para isso, porque se a gente conseguir estar em mais lugares, mais a gente consegue fazer e mais a nível nacional a gente consegue atuar, a gente tem uma escala muito maior. Então, essa é a visão que eu tenho de posicionamento e de atuação. A gente quer aumentar cada vez mais a nossa escala, obviamente sempre pensando localmente, Brasília como impulsionador de oportunidades para os outros hubs, né? A gente vê isso como uma natureza ali do nosso hub, e de ajudar a viabilizar outros hubs também, que a gente vê muito isso como oportunidade de atuar localmente, de estar nesse sistema e ser esse lugar que essas organizações, enfim, parceiros, olha a gente e fala assim, ó, vocês estão fazendo impacto efetivo, assim, e para a gente faz muito sentido a gente estar nessa parceria para desenvolver isso. Que legal, bom ouvir isso, né? O Brasília como um hub de hubs, digamos assim. Acho que tem Tipo vocação, isso. sim, muito legal. Daisy, Ah. antes de você dar o merchan final aí para divulgar o trabalho que vocês estão fazendo, que conselho, que dica, que mensagem você deixaria para aquelas mulheres que estão começando a ideia de querer empreender, batendo cabeça, querendo sair às vezes de um lugar e ir para outro, enfim, que mensagem você deixaria especificamente para elas? Eu acho que o primeiro é ter muita clareza do que você quer fazer, assim, e se juntar com pessoas que realmente querem fazer, né? A minha jornada em Brasília, eu encontrei muita gente que era muito mais blá 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 do que fazer. E aí, quando você que realmente estão conectadas com o seu propósito, né? Você consegue ir muito mais rápido. Então, a gente tem inclusive, esse ideal dentro do Hub, que a gente entende que juntos a gente consegue mais longe, né? A gente não consegue fazer impacto sozinho, né? A gente consegue fazer impacto de forma coletiva. Então, eu acho que ter muita certeza, assim, e ter pessoas que se conectam com o mesmo propósito, até porque todos os hubs, você pegar, são totalmente um diferente do outro, mas o que conecta é propósito. Então, se você tiver pessoas alinhadas com você e com propósito, não tem por que dar errado, assim, né? E desviar dessas. E acho que buscar muito apoio de mulheres também, né? Eu acho que eu tive apoio de algumas mulheres que até hoje estão aí da minha jornada, que entendem as dores e vão dando uma força ali, apoiando e vai trazendo. Então, acho que é muito importante ter uma rede de apoio, assim, acho que é uma das coisas mais importantes para a jornada, que não é nada fácil empreender. Fantástico, Daisy. Ótimas dicas aí. Deixa o merchan final para quem está ouvindo, quiser saber mais o trabalho da Daisy, Impact Hub, enfim, à vontade. Maravilha, Fábio. Queria agradecer o espaço. Quem quiser pode acessar a gente nas redes, é Impact Hub Brasília. Tem o nosso LinkedIn também. O meu LinkedIn também, acho que talvez, quem quiser me procurar, Deise Nicoleto. Acho que vai estar ali nas informações. A gente fica na 601 Norte, em Brasília, então é super bem convidado para ir lá visitar a gente no edifício Ion. A gente vai ficar super feliz em receber as pessoas. Então, a gente tem o nosso website, nosso Instagram, LinkedIn, é só acessar a gente nas redes sociais, a gente responde tudo o mais rápido possível. E a gente aguarda a visita também, que a gente adora receber as pessoas no nosso espaço. E é verdade, viu, gente? Passa lá para tomar um café que É sempre bom, tem um cafezinho, com certeza. é Daisy, verdade. obrigado demais, viu? Valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada.